Entre paixão e gols, a era Rondinelli no Flamengo, de 1971 a 1981. Imagine um jogador tão combativo que cada dividida parecia uma questão de honra, tão versátil que podia atuar em praticamente qualquer posição, tão apaixonado que sangrava rubro-negro em cada lance. Agora imagine esse guerreiro chegando ao Flamengo ainda adolescente e permanecendo por uma década inteira, atravessando momentos difíceis e gloriosos, sempre com a mesma raça, a mesma dedicação, a mesma entrega absoluta. Esse jogador existiu. Seu nome era Rondinelli Gonçalves da Silva, mas para a nação ele era simplesmente Rondinelli, o símbolo da garra rubro-negra. Entre 1971 e 1981, 10 anos de suor, sangue e lágrimas pelo manto sagrado, ele construiu um legado que vai muito além de títulos e estatísticas. Esta é a história do menino do subúrbio que se tornou o coração pulsante de uma geração vitoriosa, o jogador que representava a alma combativa do flamenguista dentro de campo. Nascido em 17 de março de 1953, no Rio de Janeiro, Rondinelli Gonçalves da Silva cresceu nos subúrbios cariocas, em uma família operária que conhecia bem as dificuldades da vida. Desde muito pequeno, o futebol era seu escape, sua paixão, seu sonho de uma vida melhor. Jogava descalço nas ruas esburacadas, nas peladas de várzea que aconteciam todos os fins de semana, em qualquer lugar onde houvesse uma bola e espaço para correr. Havia algo especial naquele garoto magro mas incrivelmente determinado. Não era necessariamente o mais habilidoso tecnicamente, mas tinha algo que técnica sozinha não ensina, raça pura, vontade de vencer que parecia queimar por dentro. O apelido Rondinelli era na verdade seu nome próprio, mas carregava consigo um significado especial. Na família, diziam que ele havia sido batizado assim em homenagem a um parente distante, mas no mundo do futebol, o nome Rondinelli se tornaria sinônimo de luta, garra, entrega absoluta. Desde a adolescência, quando foi descoberto por olheiros do Flamengo, já demonstrava as características que o marcariam por toda a carreira: disposição física impressionante, capacidade de correr o jogo inteiro sem cansar, versatilidade tática que permitia jogar em várias posições. Quando Rondinelli chegou às categorias de base do Flamengo em 1971, com apenas 18 anos, encontrou um clube em transformação. Era uma época de transição, de busca por novos talentos que pudessem devolver ao Flamengo o protagonismo no futebol brasileiro. Rondinelli chegou sem alarde, sem holofotes, apenas mais um garoto do subúrbio tentando realizar seu sonho. Mas havia determinação em seus olhos, uma vontade de provar seu valor que impressionava os treinadores das categorias de base. A jornada de Rondinelli até o time profissional não foi fácil. Passou por todas as categorias de base, enfrentou dúvidas, momentos de desânimo, competição acirrada com outros jovens talentos. Mas nunca desistiu, nunca baixou a cabeça, nunca deixou de trabalhar duro. Treinava quando os outros descansavam, estudava os adversários, buscava sempre melhorar aspectos de seu jogo. Essa dedicação obsessiva não passou despercebida pelos treinadores, que viam nele não apenas um jogador promissor, mas um guerreiro nato. A estreia de Rondinelli no time profissional do Flamengo aconteceu ainda nos primeiros anos da década de 1970. Foram anos de adaptação, de aprendizado do futebol profissional em seu mais alto nível. Rondinelli alternava entre titularidade e banco de reservas, ganhando experiência jogo após jogo, desenvolvendo a maturidade necessária para se firmar definitivamente. Mesmo quando não jogava, observava atentamente, absorvia conhecimento, preparava-se mentalmente para quando sua oportunidade chegasse de verdade. O que tornava Rondinelli especial não era técnica refinada como a de Zico ou elegância como a de Adílio. Rondinelli era especial pela sua entrega total, pela forma como transformava limitações técnicas em virtudes através de trabalho duro e inteligência tática. Ele entendia perfeitamente seu papel no time, ser o trabalhador incansável, o guerreiro que fazia o trabalho sujo para que os craques pudessem brilhar, o jogador que corria pelos outros quando necessário. Em meados da década de 1970, Rondinelli começou a se firmar como peça importante do elenco flamenguista. Sua versatilidade era um trunfo estratégico valiosíssimo. Podia jogar como lateral direito ou esquerdo, como volante, como meia pelo lado, até mesmo como zagueiro quando a situação exigia. Em qualquer posição, trazia as mesmas características: combatividade, disposição física, capacidade de marcar e de apoiar o ataque quando possível. Era o jogador coringa que todo técnico adora ter no elenco.
A relação de Rondinelli com a torcida do Flamengo foi construída sobre identificação genuína. Ele não era o craque habilidoso que fazia dribles espetaculares, não era o artilheiro que marcava gols de placa. Rondinelli era o jogador raçudo, aquele que suava a camisa, que se entregava totalmente em cada lance, que corria até não poder mais. E a torcida rubro-negra, conhecida por valorizar não apenas talento mas também raça, identificava-se completamente com Rondinelli. Ele era um deles em campo, representava o torcedor comum que se pudesse jogar, jogaria exatamente daquela forma. Em 1977, quando o Flamengo começou a montar aquele que seria reconhecido como o maior time da história do futebol brasileiro, Rondinelli estava lá. Não como protagonista principal, não como a estrela máxima, mas como peça fundamental do quebra-cabeça. Grandes times não são feitos apenas de craques geniais, são feitos também de trabalhadores dedicados que fazem o jogo funcionar. Rondinelli era exatamente esse tipo de jogador, o alicerce sobre o qual estrelas podem brilhar. Os anos de 1978 e 1979 foram de consolidação para Rondinelli. Ele havia se tornado titular em várias posições, dependendo das necessidades táticas de cada jogo. Os treinadores confiavam nele completamente, sabiam que podiam colocá-lo em qualquer função que ele daria conta. Essa confiabilidade é qualidade raríssima e extremamente valiosa. Enquanto outros jogadores precisavam de posições específicas para render, Rondinelli rendia bem em qualquer lugar do campo onde fosse escalado. O ano de 1980 foi o auge da carreira de Rondinelli. O Flamengo conquistou tudo aquele ano: Campeonato Brasileiro invicto, Campeonato Carioca, Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes. Rondinelli foi peça absolutamente fundamental em todas essas conquistas. Não aparecia nas manchetes, não recebia as glórias individuais, mas todos dentro do clube sabiam de sua importância. Ele era o guerreiro silencioso que fazia todo o trabalho que permitia aos craques brilharem. A campanha do Flamengo na Libertadores de 1980 mostrou exatamente o valor de Rondinelli. Nos jogos mais difíceis, quando a marcação adversária apertava, quando a violência aumentava, quando o físico pesava, lá estava Rondinelli dando carrinho, fechando o espaço, marcando duro, protegendo os jogadores mais habilidosos. Sua importância tática era imensurável. Zico podia criar jogadas geniais porque Rondinelli recuperava bolas no meio-campo. Adílio podia jogar com elegância porque Rondinelli cobria seus espaços defensivos. A conquista do Mundial Interclubes contra o Liverpool, em dezembro de 1980, foi o momento mais alto da carreira de Rondinelli. Enfrentar e vencer um dos maiores times da Europa, provando que o futebol brasileiro estava no topo mundial, realizava um sonho que parecia impossível quando ele era apenas um garoto jogando descalço no subúrbio. Rondinelli chorou copiosamente após o apito final, lágrimas de alegria pura, de realização absoluta, de gratidão por fazer parte daquele momento histórico. O que poucos sabem sobre Rondinelli é que ele era também um líder silencioso dentro do vestiário. Não fazia discursos inflamados, não gritava constantemente, mas sua atitude profissional inspirava todos ao redor. Jovens jogadores que chegavam ao Flamengo encontravam em Rondinelli um exemplo de como se comportar, de como treinar, de como se dedicar integralmente ao clube. Ele liderava pelo exemplo, pela ética de trabalho inabalável, pela paixão genuína que demonstrava a cada treino e a cada jogo. A imprensa esportiva, embora focasse mais nos craques ofensivos, gradualmente começou a reconhecer a importância de Rondinelli. Cronistas mais atentos escreviam sobre como ele era fundamental para o equilíbrio tático do time, como sua versatilidade dava opções estratégicas aos treinadores, como sua raça inspirava os companheiros nos momentos difíceis. Não era o tipo de reconhecimento glamouroso que estrelas recebem, mas era um reconhecimento sincero de quem realmente entendia de futebol. Em 1981, o último ano de Rondinelli no Flamengo, o guerreiro continuou demonstrando toda a sua dedicação. O time conquistou mais um campeonato brasileiro, mantendo a hegemonia sobre o futebol nacional. Rondinelli, mesmo aos 28 anos e com 10 anos de clube, mantinha a mesma disposição física, a mesma vontade de vencer, a mesma entrega total que havia demonstrado desde sua chegada. Não havia cansaço, não havia acomodação, apenas amor genuíno por aquela camisa. A versatilidade de Rondinelli ao longo de sua década no Flamengo foi simplesmente impressionante. Há registros dele jogando em pelo menos 6 posições diferentes com competência: lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia direita, meia esquerda e até zagueiro.
Pouquíssimos jogadores na história do futebol possuíram tamanha capacidade de adaptação tática. Essa versatilidade não era fruto apenas de talento natural, mas de muito estudo, dedicação e inteligência futebolística. A relação de Rondinelli com seus companheiros de geração vitoriosa era de respeito mútuo absoluto. Zico, Júnior, Adílio, Leandro, todos reconheciam em Rondinelli um guerreiro essencial. Eles sabiam que podiam se dedicar ao aspecto ofensivo do jogo porque Rondinelli estava lá, trabalhando incansavelmente no aspecto defensivo e tático. Essa divisão de responsabilidades, onde cada um entendia seu papel, era um dos segredos daquela geração excepcional. O que tornava Rondinelli especialmente querido pela torcida era sua identificação genuína com o clube. Ele não era apenas um funcionário cumprindo contrato, era um flamenguista de coração jogando pelo time que amava. Cada dividida era disputada como se fosse a última de sua vida, cada bola era perseguida até o limite do campo, cada derrota era sentida como dor pessoal. A torcida percebia essa autenticidade e retribuía com amor incondicional. As histórias sobre a raça de Rondinelli são inúmeras no folclore flamenguista. Torcedores veteranos lembram de jogadas específicas, aquele carrinho salvador nos acréscimos de uma final, aquela corrida de 50 metros para fechar um contra-ataque adversário, aquele jogo em que jogou machucado porque o time precisava. Cada história reforçava a imagem de Rondinelli como o guerreiro máximo, o jogador que jamais desistia, que lutava até o último segundo. A despedida de Rondinelli do Flamengo, em 1981, foi emocionante, mas não recebeu o destaque midiático que outros ídolos receberam. Foi uma saída discreta, compatível com sua personalidade. Mas para quem realmente entendia de futebol, para quem acompanhou aquela década vitoriosa, a saída de Rondinelli representava o fim de uma era. Era o guerreiro silencioso partindo, deixando um vazio que seria difícil de preencher. O legado de Rondinelli no Flamengo vai muito além de títulos conquistados. Ele representa o valor do trabalho duro, da versatilidade, da entrega total. Provou que grandes times precisam não apenas de craques técnicos, mas também de guerreiros dedicados que fazem todo o trabalho sujo. Rondinelli foi a personificação da raça flamenguista, o exemplo vivo de que amor à camisa não é apenas discurso, é atitude demonstrada em campo. Quando se fala da geração vitoriosa do Flamengo, é injusto não incluir Rondinelli entre os grandes ídolos. Ele pode não ter tido a genialidade de Zico, a elegância de Adílio, o carisma de Júnior, mas teve algo igualmente importante: coração imenso, dedicação total, capacidade de se sacrificar pelo coletivo. Essas qualidades são raras e extremamente valiosas. Rondinelli as possuía em abundância. A era Rondinelli no Flamengo, entre 1971 e 1981, representa 10 anos de entrega absoluta. Foi quando o clube construiu sua maior geração, conquistou seus títulos mais importantes, estabeleceu-se como potência mundial. E Rondinelli estava lá, em cada conquista, trabalhando incansavelmente, muitas vezes longe dos holofotes, mas sempre fundamental para que tudo funcionasse perfeitamente. O futebol brasileiro deve reconhecer mais jogadores como Rondinelli. A obsessão com craques ofensivos faz com que guerreiros dedicados sejam esquecidos injustamente. Mas a verdade é que futebol é jogo coletivo, e coletivos vitoriosos precisam de jogadores que aceitem fazer o trabalho menos glamouroso. Rondinelli aceitou esse papel com dignidade e o executou com maestria por uma década inteira. Hoje, quando veteranos flamenguistas relembram a Era de Ouro, o nome de Rondinelli surge com carinho e respeito. Lembram de sua raça, de sua versatilidade, de como ele personificava a garra que todo flamenguista tem no coração. Os mais jovens, ao ouvirem essas histórias e verem vídeos antigos, descobrem um ídolo diferente dos padrões convencionais, mas não menos importante. Rondinelli ensina que existem muitas formas de ser herói. A história do Flamengo é construída sobre ídolos de todos os tipos. Alguns eram gênios técnicos, outros eram artilheiros natos, outros ainda eram defensores seguros. Rondinelli era o guerreiro versátil, o trabalhador incansável, o coração pulsante do time. Sua contribuição foi fundamental para a construção da maior dinastia do futebol brasileiro. Ele merece ser lembrado, celebrado e reconhecido como um dos grandes da história rubro-negra. Entre paixão e suor, entre raça e versatilidade, entre trabalho duro e dedicação silenciosa, entre ser coadjuvante necessário e herói anônimo, entre começar do zero e conquistar o mundo, está a era Rondinelli no Flamengo. 10 anos intensos que provaram que grandes conquistas exigem não apenas craques iluminados,
mas também guerreiros dedicados dispostos a fazer o que for necessário pela vitória do coletivo. Rondinelli Gonçalves da Silva não foi apenas mais um jogador que passou pelo Flamengo, foi o símbolo da raça rubro-negra, o exemplo vivo de que amor à camisa se demonstra com atitude em campo, o guerreiro silencioso que ajudou a construir a maior geração vitoriosa da história do futebol brasileiro e que merece permanecer eternamente na memória e no coração de todos que amam o clube mais querido do Brasil.